Fala galera, bom dia, tudo bom? Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e dar algumas dicas de como tirar o visto americano. Vamos lá! Perfeito, então galera, para você conseguir o visto americano você precisa, claro, um passaporte válido, ele tem que ter validade acima de 6 meses, contando a partir da data da viagem que você irá fazer. E daí você entra no site para preencher a DS-160. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site para você entrar. É bem tranquilo para fazer o preenchimento da DS e logo após você vai ter que pagar uma taxa, a taxa da MRV, ok? E vou dar uma dica para vocês, menores de 15 anos e maiores de 66 anos não precisam comparecer à entrevista e entrega dos documentos. Basta alguma pessoa, o responsável, levar esses documentos que são solicitados, que seria o comprovante da MRV, o próprio documento ADS 160, levar foto 5x5 e o passaporte, é claro, sempre levando o passaporte. E então essas pessoas menores de 15 anos e maiores de 66 anos de idade não precisam comparecer, mas vai ter que ter alguma pessoa responsável levar esses documentos. Minha esposa e eu, nós realizamos o processo sozinhos, não precisamos da ajuda de agente ou de qualquer terceiros. É bem tranquilo, basta você ter um pouco de paciência e pesquisar bastante. Tem muito conteúdo na internet explicando passo a passo como que você tira o visto. Nossa experiência. Então, nós escolhemos o Rio de Janeiro porque como teríamos que ficar 2 dias, né, um para entregar os documentos e o segundo para fazer a entrevista, nós escolhemos o Rio de Janeiro porque não conhecíamos a cidade e já iríamos aproveitar essa estadia na cidade para passear, fazer um turismo ali pelo Rio mesmo. E o que acontece? É interessante que você visualize a data que você agendou a entrega dos documentos e a entrevista, porque não adianta chegar muito antes do horário marcado, porque a gente observou no dia que tinha algumas pessoas que tinham chegado horas antes do marcado, do agendado, e elas ficaram esperando. E pelo menos no Rio de Janeiro, eles não têm onde acomodar todas essas pessoas, entendeu? Então você fica do lado de fora do estabelecimento, aguardando ser chamado pelo seu horário. Então, se tu chegar umas 2 horas antes, você vai ficar esperando na rua, dando chuva ou sol, você ficará esperando. Então, é interessante que você chegue uma meia hora antes. É aconselhado chegar meia hora antes do que está agendado, perfeito? Bom, no primeiro dia nós fomos de táxi, chegamos uma meia hora antes mais ou menos do que estava agendado e daí logo em seguida a gente esperou um pouco, eles nos chamaram pelo horário agendado. Perfeito, nós entramos, fomos atendidos e entregamos os nossos documentos. Primeiramente entregamos o passaporte, eles não fizeram nenhuma pergunta, pegaram os documentos e logo em seguida já tiraram a nossa foto e também coletaram as nossas digitais. Eu levei um monte de documento junto, porque eu sempre ouvi falar que solicitavam, mas no meu caso e no caso da minha esposa, eles não solicitaram nenhum documento. Eu levei extrato bancário, eu levei comprovante de estudante, comprovante de trabalho e outros documentos. Tinha uma pasta com todos esses documentos, mas no final só tiraram a nossa foto, coletaram nossas digitais e depois nos liberaram. Foi bem tranquilo o primeiro dia. Segundo dia, a entrevista. Então, a gente estava nervoso segundo dia, porque todo mundo fala que é super complicado você fazer a entrevista com o cônsul americano. E daí o que acontece? A gente chegou uns 40 minutos antes no consulado americano e logo ali na própria calçada já tinha fila. A diferença do primeiro dia da casa, onde a gente foi entregar os documentos, é que no consulado, na calçada, tem cobertura. Então tem uma cobertura pequena. Então se estiver chovendo ou dando sol, você pode ficar embaixo daquela cobertura. O processo é o mesmo, eles vão lhe chamar pelo horário que está agendado e eles deixam tudo organizado, é bem tranquilo. Uma dica, eles pedem para que você não leve em celular, dispositivos eletrônicos, máquina fotográfica, fones de ouvido, armas, é claro, né? Você não vai levar arma no consulado e afins. Então leve somente os documentos solicitados pelo consulado para você evitar qualquer problemas. Detalhe, na própria rua tinha umas barraquinhas que para quem esqueceu e levou o celular,
ou qualquer outro dispositivo eletrônico, eles armazenam para você, eles guardam para vocês. Essas barraquinhas são serviços que estão ali para ser prestados às pessoas, e daí eles guardam para você o seu celular e outros dispositivos enquanto você faz a entrevista. Claro que tem que pagar um dinheiro para eles, com certeza. Bom, daí minha esposa e eu estávamos esperando na fila, que apesar de ser agendado, tem uma galera para fazer o visto americano, querendo ou não. E, poxa, eles chamaram a minha esposa, ela estava na frente, a Iglesias logo chamou ela e em seguida já me chamaram. E bem no comecinho da entrevista, quando a cônsul já abordou a minha esposa, ela perguntou se ela iria sozinha ou se ela iria acompanhada. E daí ela falou, não, eu vou com meu marido. E daí no caso ela perguntou se eu estaria no recinto e me chamaram. Então nós fizemos a entrevista juntos. E daí, poxa, logo no começo, resumidamente, eles perguntam para você para onde que você irá, quando, quanto tempo que você ficará e o porquê. Bom, respondemos que a nossa ideia era fazer um pacote Nova York, Orlando e Miami, que a gente pretenderia ficar lá uns 15 dias e que nós iríamos logo em abril, a entrevista foi em janeiro, e que nós iríamos porque nós estávamos em lua de mel. Então, logo após isso aí, ela perguntou para mim e para minha esposa qual era a nossa profissão, o quanto nos ganhávamos. Eu comentei que era estudante também. E também eles fazem outras perguntas que são rotineiras, até você respondeu isso já na EDS 160, e eles perguntam isso para mostrar que você tem algum vínculo e tem o porquê de retornar ao seu país de origem. É por isso que eles fazem esse tipo de pergunta. Bom, daí comentamos com a Contos que a gente queria ficar uns 15 dias lá, e ali logo no final da entrevista, foi bem tranquila, eu já estava pronto para entregar a pilha de documentos que eu levei, que todo mundo fala que tem que levar milhares e milhares de documentos. E logo naquele momento que eu mencionei entregar esses documentos, ela falou que não precisava apresentar nenhum documento, que já tinha batido as respostas com que a gente havia descrito na DS 160 e que estava tudo certo e que nosso visto estava aprovado. Aí, maravilha, a consultora estava com nossos passaportes em mãos e ela colocou os nossos passaportes junto com um monte de passaporte dentro de uma caixa e daí ela disse que entregariam pelo correio. Então saímos dali aliviados e contentes que o nosso visto estava aprovado e era só esperar chegar os passaportes. Galera, uma dica muito importante: tudo que você colocar e que preencher na DS 160, tenha certeza que é verdadeiro, porque acontece, como todo mundo fica nervoso na hora da entrevista com o cônsul, se você escrever algo que não seja verídico na ADS 160 e eles abrem isso no dia, é provável que você possa vir a se atrapalhar com algumas informações. Então seja bem claro, bem transparente, coloque todas as informações certinho, não invente nada, porque na hora vai ser tão espontâneo, eles vão te perguntar, você vai responder, porque aquilo é verdade, entendeu? Então você não precisa fazer nenhum ensaio ou algo parecido, basta você colocar as informações ali e depois chegar lá e responder. Bom, espero ter ajudado, esclarecido alguns pontos importantes sobre o visto americano. Se tiverem perguntas ou dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários que eu irei responder com certeza. Grande abraço a todos e fiquem tranquilos que no final tudo dá certo. See you!